Capítulo 2. A separação e a expiação. O altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação. É uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para o altar, e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, vem a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona a dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível do que antes. Teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. As crenças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e os seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço na parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás
enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso lhe deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos e eles são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um mundo de curar, um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Lição 12, parte 1 do livro de exercícios. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. A importância dessa ideia está no fato de que ela contém uma correção para uma das principais distorções perceptivas. Pensas que o que te transtorna é um mundo assustador, ou um mundo triste, ou um mundo violento, ou um mundo insano. Todos esses atributos são dados a ele por ti. O mundo em si mesmo é sem significado. Esses exercícios são feitos com os olhos abertos. Olha ao teu redor, dessa vez bem lentamente. Tenta compassar a ti mesmo de maneira que a passagem lenta do teu olhar de uma coisa para outra envolva um intervalo de tempo razoavelmente constante. Não permitas que o tempo de passagem venha a ser notadamente mais longo ou mais curto, mas tenta, em vez disso, manter um compasso medido e uniforme do início ao fim. O que vês não importa. É isso que estás ensinando a ti mesmo, ao dar a qualquer coisa sobre o qual o teu olhar pousar igual atenção e tempo igual. Esse é um passo inicial na aprendizagem de dar igual valor a todas elas. Ao olhar ao teu redor, dize a ti mesmo: eu penso que vejo um mundo amedrontador, um mundo perigoso, um mundo hostil, um mundo triste, um mundo perverso e um mundo louco. E assim por diante, usando quaisquer termos descritivos que possam te ocorrer. Se termos que parecem positivos em vez de negativos te ocorrerem, inclua-os. Por exemplo, poderias pensar no mundo bom ou no mundo satisfatório. Se tais termos te ocorrerem, usa-os junto com os outros. Podes ainda não compreender porque esses adjetivos agradáveis têm lugar nesses exercícios, mas lembra-te de que um mundo bom implica em um mundo mau, e um mundo satisfatório implica em um insatisfatório. Todos os termos que cruzarem a tua mente são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. A tua qualidade aparente não importa. Certifica-te de não alterar os intervalos de tempo entre as aplicações da ideia para o dia de hoje ao que pensas que é aprazível e ao que pensas que é desprezível. Para os propósitos desses exercícios não há nenhuma diferença entre eles. No final do período de prática, acrescenta: mas eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Aquilo que é sem significado não é nem bom nem mal. Então, por que um mundo sem significado deveria transtornar-te? Se pudesses aceitar o mundo como algo sem significado e deixar a verdade ser escrita sobre ele para ti, isso te faria indescritivelmente feliz. Mas, por ser sem significado, tu és impelido a escrever nele o que querias que ele fosse. É isso que vês nele. É isso que é sem significado na verdade. Por baixo das tuas palavras está escrito o verbo de Deus. A verdade te transtorna agora, mas quando as tuas palavras tiverem sido apagadas, tu verás as deles, as suas, que no caso é de Deus. Esse é o propósito fundamental destes exercícios. 3 ou 4 vezes são suficientes para a prática da ideia para o dia de hoje. Os períodos de prática também não devem exceder 1 minuto. Podes achar até mesmo isso longo demais. Termina os exercícios ao experimentar uma sensação de tensão. Fim da leitura de hoje.